Oi, eu sou a Adri Toigo, do canal Educação Física com Vinho. Esse é o 16º vídeo da playlist Epidemiologia, o que você precisa saber para não passar raiva. No vídeo anterior, eu fiz uma introdução sobre os estudos de caso controle e hoje vamos falar sobre como planejar esse tipo de estudo. O ideal é que o pesquisador que está planejando um estudo caso controle comece pela formulação bem feita da questão de pesquisa e depois selecione a população realmente adequada para a obtenção dos dados. Se é fácil? Bom, assiste o vídeo até o fim e depois tu tira as tuas próprias conclusões. Então, produção, roda a vinheta! A definição dos casos é uma das etapas fundamentais para o planejamento de um estudo de caso-controle. A gente deve estabelecer uma definição clara e específica do desfecho para garantir que os casos a serem selecionados para o estudo realmente apresentem o desfecho de interesse. Para fazer isso, a gente precisa ter clareza sobre os critérios de inclusão que devem estar bem documentados por meio de registros de, por exemplo, resultados de exames laboratoriais ou exames de imagem com um determinado ponto de corte ou um conjunto de sinais clínicos para definição dos casos. Se for para o povo da educação física, por exemplo, os resultados de avaliações físicas podem servir como esses registros. Resumindo, essa documentação vai servir para a gente definir se essa pessoa entra como caso, dependendo do desfecho que vai nos interessar. Muitas vezes a gente precisa excluir pessoas com formas mais brandas da doença, da lesão ou de um outro desfecho, no qual o diagnóstico é inconclusivo e que pode deixar dúvidas. Isso evita dor de cabeça do pesquisador, que mais tarde pode se dar conta de que classificou errado os casos e os controles. Outra questão importante é a seleção de casos incidentes, que são casos novos do desfecho, em vez de casos prevalentes, ou seja, casos crônicos de longa duração. E para quem não lembra da diferença entre agudo e crônico, agudo é o de agora e crônico é o que já vem de há um longo tempo. Então, o incidente é agudo, de agora, e prevalente já vem de longo tempo, portanto, crônico. A seleção de casos incidentes é importante por dois motivos. Primeiramente, para estabelecer se a variável preditora de interesse já estava presente antes da ocorrência do desfecho. Como não se sabe ao certo em que momento apareceu o desfecho nos casos prevalentes, é complicado estabelecer uma linha do tempo certinha entre a presença dos fatores de risco em estudo e o desfecho. Nos casos crônicos, é mais difícil ainda para o pesquisador diferenciar com o passar do tempo se a presença das variáveis que ele está estudando ocorreu antes do desfecho. A segunda razão para escolher casos incidentes é a interferência que os casos prevalentes podem causar nos resultados. Porque a prevalência é uma função tanto do número de casos novos quanto da duração dos desfechos, que é determinada pela velocidade em que os indivíduos deixam de estar doentes por causa da recuperação, porque morreu ou então porque seguem doentes. E esses a gente vai chamar de sobreviventes. Então, os fatores de risco para os casos prevalentes também podem ser fatores de risco para os casos incidentes, para os casos de longa duração ou para os dois, dificultando o estabelecimento das causas específicas para a ocorrência de um determinado desfecho. Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. É que se os casos prevalentes forem incluídos num estudo em que o possível fator de risco fosse rapidamente letal, por exemplo, um número menor de casos expostos ao fator seria identificado, sugerindo que o fator de risco em questão é menos nocivo para um desfecho do que de fato ele é. Por exemplo, se
Se em um estudo em que os pesquisadores quisessem avaliar a relação entre o distúrbio de voz e o estresse no trabalho de professores, professores com história prévia de distúrbios de voz... Isso. Se os professores que já tinham distúrbio de voz fossem incluídos como casos na amostra, os resultados poderiam ser uma associação positiva artificial entre estresse no trabalho e distúrbio de voz. Traduzindo, poderia-se dizer que mesmo com pouco estresse no trabalho, a voz iria de qualquer jeito para o pau, quando na verdade não é exatamente isso que acontece na maioria dos casos. Se liga, caralho! Palavrão não! O ideal seria uma amostra representativa de todos os sujeitos que desenvolveram o desfecho de interesse. Mas nem sempre o pesquisador consegue isso. Outro ponto bem importante é que a seleção dos controles... porque eles impactam diretamente na validade do estudo. O pesquisador tem que poder comparar os casos com os controles. Seguindo na linha do estudo do exemplo que eu dei, seriam professores sem distúrbio de voz. Então, o objetivo da seleção criteriosa dos controles é encontrar pessoas que representam a mesma população que originou os casos e com a mesma oportunidade de exposição à variável preditora. Para poder comparar casos e controles, o melhor jeito é que os controles sejam uma amostra aleatória de todos os não casos da mesma população que se originou o caso. Se for desse jeito, a gente chama esse estudo de caso-controle com base populacional. Mas só dá para fazer isso quando existem registros completos disponíveis sobre os voluntários. A questão é que a população é dinâmica, ou seja, toda hora está mudando, então o pesquisador deve garantir que a seleção dos casos e dos controles seja realizada no mesmo período de recrutamento para não enviesar os estudos. Outro jeito que dá para comparar os casos com os controles é selecionar todo mundo de uma mesma coorte, que são os estudos de caso-controle aninhado. No nosso exemplo, seria pegar todos os professores que preenchessem o critério de inclusão na mesma escola. Mas essa abordagem é mais imprecisa em relação à outra, porque os professores de uma mesma escola são uma amostra enviesada da população de origem, uma vez que podem ser expostos a condições de trabalho específicas nesse estabelecimento que não necessariamente vão acontecer em todas as escolas. Agora eu entendi! Não tem uma regra específica, mas quando o desfecho de interesse, por exemplo, é uma doença rara e o número de casos para o estudo é limitado, a inclusão de mais do que um controle para cada caso pode dar uma estimativa mais precisa da frequência de exposição do grupo controle à variável preditora e aumentar o poder do estudo. Você é uma mulher burra! O poder do estudo é uma propriedade estatística que se refere à capacidade de detectar... Desculpem a nossa falha. De detectar uma associação se ela estiver realmente presente. E pode aumentar à medida em que se adicionam mais controles até o número de 4 controles para cada um caso. Mais do que isso, não vai fazer grande diferença. Agora vamos falar de pareamento, que é o procedimento no qual, para cada caso selecionado, são recrutados um ou mais controles semelhantes, ou seja, com as mesmas características, exceto pelo fator em estudo. No nosso exemplo, os controles são professores sem distúrbio de voz. É fundamental que os casos e os controles sejam comparáveis. Normalmente, variáveis demográficas como sexo e idade ou socioeconômicas são utilizadas para o pareamento, mas tudo vai depender das características de cada pesquisa. As variáveis escolhidas devem ser as suspeitas de atrapalhar a associação entre a exposição e o desfecho, que são chamadas de variáveis de confusão ou confundimento, pois o pareamento busca reduzir essa possibilidade de confusão, já que tenta distribuir igualmente entre casos e controles.
Por exemplo, no nosso estudo de exemplo, cantar numa banda de heavy metal poderia ser um importante fator de confusão, pois quem canta esse tipo de música costuma estressar mais as cordas vocais. Assim, para cada caso de distúrbio de voz num professor que canta numa banda de rock, um controle com essa mesma característica deveria ser solucionado para o pareamento. Puta que pariu! Palavrão não! Tá, mas nem tudo são flores. Uma desvantagem em utilizar o pareamento é que as variáveis pareadas tornam-se semelhantes entre casos e controles, não permitindo mais verificar como essas variáveis afetam a relação entre a variável preditora e o desfecho. Vai que todos os professores fossem cantores de rock. Com relação à aferição da variável preditora, a maneira como esse tipo de variável é coletada também pode interferir na validade dos resultados dos estudos de caso-controle. As variáveis podem ser coletadas por meio de entrevistas presenciais com os participantes, por telefone, por aplicação de questionários, por verificação de exames médicos ou informações de prontuários e ainda a partir de amostras de material biológico. Independente da escolha do método, é importante garantir que a informação coletada seja precisa e não influenciada pelo fato de um indivíduo ser um caso ou um controle no teu estudo. Um bom jeito de coletar dados é pelos registros médicos completos ou por amostras biológicas armazenadas antes do desfecho se desenvolver. Isso faz com que o conhecimento sobre a ocorrência do desfecho não enviese o relato quanto à exposição ou não da variável preditora. Mas nem sempre o que se quer pesquisar está nesses registros ou tem a ver com amostras biológicas. Então, a informação vai vir diretamente do participante do estudo, como, por exemplo, questões relacionadas à dieta, à prática de exercício físico, ao uso de determinados medicamentos e, bom, de tudo aquilo que for do nosso interesse. Isso mesmo. O problema é que quando a informação vem direto do participante, pode acontecer um viés de memória no sentido que o sujeito pode não lembrar de uma determinada informação que seria bem importante para o estudo. No relato de informações, as interferências por parte de casos e controles podem ser minimizadas quando os participantes não sabem quais são as hipóteses que estão sendo testadas. De qualquer jeito, sempre que der, o pesquisador deve tentar garantir que os dois grupos tenham o mesmo incentivo para participar da pesquisa e lembrar do que aconteceu no passado. Ainda vale dizer que a entrevista deve ser padronizada, assim como o instrumento de coleta e a ordem da apresentação das perguntas. É a constante luta contra o viés. O investigador também pode ser influenciado pela informação de quais participantes são casos ou controles, uma vez que pode estar mais interessado em resgatar as informações dos participantes que já têm o desfecho, influenciando o processo de obtenção de informação relativa à variável preditora. Para evitar isso, os responsáveis pela coleta de dados deveriam ser cegados quanto a... Errou feio, errou rude. Para evitar isso, os responsáveis pela coleta de dados deveriam ser cegados quanto às hipóteses do estudo e treinados para ter o mesmo comportamento com todos os participantes do estudo. Se ficaste até aqui, é porque gostaste do conteúdo, então, se puderes, te inscreve no canal e se quiseres receber notificação de vídeos novos, clica no sininho. Outra coisa que nos ajuda muito no engajamento e não te custa nada é deixar um like. Comenta o que achaste do vídeo aqui embaixo e se puderes nos ajudar com qualquer valor para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, esse aqui é o nosso Pix. Aliás, nesse mesmo endereço eletrônico, tu também podes entrar em contato com a gente caso precises de uma mentoria especializada para o teu trabalho de pesquisa, seja ele em nível de graduação, pós-graduação, porque afinal eu e o Prof. Gru somos doutores e temos muita experiência nisso. Melhor do que prova social, que às vezes nem sempre é verdadeira,
a gente recomenda que tu dê uma espiada no nosso currículo Lattes para ver que tá assim de aluno que já foi orientado pela gente. Lá tá tudo documentado e eu te garanto que o bonde é pesado. Se não conheces o nosso perfil no Instagram, é esse, @efcomvinho. Lá a gente sempre te avisa de vídeos novos e te entregamos outros conteúdos variados e de qualidade na área de educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Também pode interferir na validade dos resultados dos estudos. Ou então, a informação vai vir diretamente do participante do estudo, como por exemplo... Ah, que bosta! Palavrão não!